Vamos lá, 40. O recurso administrativo interposto contra a decisão sancionatória do órgão profissional competente que tenha reconhecido a exclusão do exercício profissional de pretenso candidato em decorrência da infração ético-profissional por ele cometido, afasta a inelegibilidade. Recurso administrativo afasta a inelegibilidade, gente? Não afasta, por quê? Só o Poder Judiciário, como diz a Lei 6490, salvo quando a decisão estiver sendo atacada no Poder Judiciário. Então, um mero recurso administrativo não suspendeu os efeitos da exclusão. Então, o fato dele ter recorrido, por exemplo, a comissão, ele recorreu para o presidente do órgão. A instância recursal, no caso, seria o presidente do órgão. O fato dele ter recorrido não restabelece a elegibilidade dele. Ele continua inelegível, salvo se ele for ao Poder Judiciário atacar a decisão sancionatória. Tá bom? Então, esse gabarito está errado. 41, acho que é a última desse bloco. É isso, é a última desse bloco. 41 vamos apagar. Tanto a simulação quanto o desfazimento do vínculo conjugal ou da união estável com o intuito de evitar caracterização da inelegibilidade, assim reconhecidos por órgão judicial colegiado, geram o reconhecimento da inelegibilidade para qualquer cargo. Isso é a literalidade da Lei 6490. Isso aqui foi colocado na Lei 6490 para quê? Para que as pessoas não desfizessem a união conjugal com o objetivo de afastar a inelegibilidade. Vamos dizer, o casal A e B, eu acho que nem tem exemplos concretos no Brasil sobre isso. Mas vamos lá. Maria, João. Maria é governadora. João quer vir governador. Eles são casados ou têm união estável. Maria não quer se afastar do cargo para usar a máquina para João ser eleito. Então o que eles fazem? Fazem o divórcio. Em tese, eles não são mais marido e mulher. Pela literalidade daquela parte inicial da 6490, não haveria a inelegibilidade reflexa. Porque Maria não é cônjuge de João. Só que, para evitar isso, veio a lei e falou, olha só, se for simulação, isso aqui tem que ser, tá, gente, por órgão colegiado. Porque vamos dizer que os caras se odeiem. Não vai ter utilização da máquina para isso, não vai ter perpetuação da família no poder, eles se odeiam. E o tribunal entendeu que não foi simulação. Então, João não se torna inelegível. Mas se o órgão colegiado falar, não, ó, isso aqui foi simulação, eles fizeram de comum acordo para se afastar, para isso deixar de ser caracterizado como inelegibilidade. A inelegibilidade se mantém, gente, independente da união ter acabado. Tá ok? Acho que a gente fechou direitos políticos. Vamos partir agora para ações e crimes eleitorais. Ações e crimes eleitorais, eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou direto nas questões e explicando por quê. Ações e crimes eleitorais, a gente tem visto nas questões do CESP que poucos são as questões que tratam só de crimes eleitorais, só de ação eleitoral. O que acontece é que, na maioria das vezes, eles pegam alguns pontos específicos, normalmente são 2 ou 3, que a gente vai falar aqui, para tratar de crimes eleitorais, para tratar das ações eleitorais. O crime, ele é um pouco mais chato, e aí é difícil a gente começar aqui a fazer o rol, porque as questões pegam o seguinte, tal crime é detenção, aí você vai ver na lei é reclusão. Tal crime é detenção, aí você vai ver na lei é multa. As questões são trabalhadas assim, ou seja, tem que dar uma olhada lá na parte dos crimes eleitorais, lá no Código Eleitoral do artigo 300, para tentar, artigo 280 e pouco, começa, para você tentar, pelo menos os principais, que são atraso do juiz eleitoral na entrega do título, que é o retardo na votação, a quebra de equipamento. Esses crimes é bom vocês darem uma olhada e tentar decorar, porque trabalha-se
na literalidade da lei, é aquilo que eu falei, eles não têm muita imaginação para trabalhar com crimes e ações. E as ações, normalmente o que pega é a ação de impugnação de registro de candidatura, que normalmente o que se pergunta é o prazo e os legitimados. O prazo seriam aqueles 5 dias, né, do registro de candidatura, você registra, dia 15 de julho. A Justiça Eleitoral tem 48 horas para publicar o edital dos nomes dos candidatos que foram colocados no dia 5 de julho. Olha, ou eu errando o código, é 15 de agosto. 5 de julho é um antigo, pelo amor de Deus. O prazo agora é convenção do dia 20 de julho a dia 5 de agosto e registro de candidatura dia 15 de agosto, pelo amor de Deus. Chegou dia 15 de agosto, fez o registro de candidatura. A Justiça Eleitoral tem até 2 dias para publicar esses editais. Da publicação de edital, conta 5 dias para os legitimados impugnarem ou para o eleitor, como a gente viu anteriormente, apresentar a notícia de irregularidade de inelegibilidade para o Ministério Público. Normalmente o que cai em questão em prova é essa. Ou seja, para a gente não perder tempo na parte teórica, eu disponibilizei para vocês, o pessoal do curso disponibilizou uma tabela com as principais ações eleitorais, está lá no link do Facebook do curso, com as principais ações eleitorais, e aí eu fiz lá um quadro comparativo para vocês, com o prazo para proposição, quem é legitimado, qual é o bem jurídico, eu tirei porque na prova de vocês não cairia. Qual é o prazo para propositura, qual é a sanção decorrente daquela ação. Então é só vocês pegarem esse quadrinho, isso já dá uma adiantada para vocês, que são as principais, tá, gente? Tem ainda algumas outras ações rescisórias, embargos, agravo, só que aí eu não coloquei porque esse, então, se vocês forem ver, a maioria das questões que a gente teve que pegar são de juízes, de promotores, são cargos muito específicos, que trabalham essas questões de ações e de crimes eleitorais. Para os TREs, são poucos que pegam direto isso. Normalmente eles pegam na questão de prazo recursal, e aí é interessante vocês verem que a Lei 13.165, ela fez o seguinte: manteve a regra geral dos recursos eleitorais, ou seja, os recursos não têm efeito suspensivo, só que ela criou uma exceção. Qual é a exceção? Quando essa ação é um recurso ordinário que está atacando uma decisão que vai ter uma nova eleição, que vai ter uma exclusão de registro de candidatura, ou que vai importar na cassação do mandato eletivo, essas decisões vão ter o efeito suspensivo. Isso mudou, gente. Isso é recente e caiu inclusive na prova recente do TRE do Mato Grosso, que foi no último domingo, salvo engano. Então isso é bem importante vocês terem em conta, assim como para o TRE mudou a regra da composição do plenário. No TSE já havia a previsão de que essas ações que importassem em cassação do registro, em renovação das eleições ou em cassação a impugnação do mandato eletivo, elas seriam dadas pelo plenário. Nos TREs não tinha isso. A Lei 13.165 veio e tornou igual para todo mundo. Então o TRE agora, a partir disso, também tem que estar com o plenário completo. Ou seja, tem que estar com os 7 membros presentes na hora do julgamento dessas ações. Se tiver algum faltando, a lei já traz a regra, o substituto da mesma classe, ou seja, faltou o jurista, entra o jurista. Faltou o desembargador do TJ, entra o suplente do desembargador do TJ. Para compor o plenário para começar a julgar tem que estar com 7. Então vamos para as questões. Ainda que não concerne aos recursos eleitorais, assinale a opção correta. Os recursos contra atos das juntas eleitorais independem de termo e devem ser interpostos por petição devidamente fundamentada, acompanhada, se assim entender, o recorrente de novos documentos. Isso é a literalidade do artigo, vou pegar aqui para vocês, artigo 266 do Código Eleitoral. Andou. Esse troço. Aí fui eu agora, não foi o coitado dele não, fui eu. É isso. Artigo 266 do Código Eleitoral, gente, é a literalidade dele. Esse é o comando da questão. Vamos ver só os outros, para a gente ver o que está errado. O prazo para interposição de agravos de instrumento contra a decisão de presidente do TRE que denegue segmento de recurso especial é de, olha só, isso é outra coisa que cai também, regra geral dos recursos eleitorais, 3 dias. A regra é geral. Claro que tem exceções, a gente viu, eu mesmo falei, a impugnação do registro de candidatura, que são 5 dias, mas esse dia o agravo de instrumento da decisão são 3 dias.
Tá ok? Vamos lá. O embargo de declaração, que é na letra B. E passei a letra B? Não, aqui, cadê? Matéria eleitoral de 5 dias, 3 dias. Mesma coisa. Obrigado. Pulei a letra B, o prazo para opção de embargo de declaração é a mesma coisa. A fundamentação, se vocês quiserem anotar, está no material de vocês também, mas tem aqui 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, 3 dias. Isso aqui em geral é 3 dias. Em geral é 3 dias. O recurso eleitoral, em regra, são 3 dias. Inclusive tem um artigo no Código Eleitoral que fala assim, quando na falta de previsão, o recurso tem 3 dias. Aí você vai ver exceções, na impugnação do registro de candidatura, você vai ver no recurso contra a expedição de diploma, entendeu? Aí você tem uns prazos específicos que são daquele caso concreto e aí a lei traz. Para não ter problema, a lei traz. Por exemplo, sob direito de resposta, é mais rápido ainda, são 24 horas, quando tomar ciência, tem alguns prazos que são mais curtos ainda. A letra C também cai nesses 5 dias. 5 dias, já falamos. Recebido o recurso, o juiz eleitoral pode reconsiderar sua decisão, garantida de ofício a subida do recurso pela parte de recurso, como se por ela tivesse sido interposto. Aqui, o que está errado? Recebido o recurso, o juiz pode reconsiderar? Pode. Garantida de ofício? Não. Ainda que ele reconsidere, não sobe de ofício. Se ele reconsiderar, o que acontece? Abre prazo para a parte que recorreu falar se quer que o recurso suba ou não. Se ele não falar nada, ele não vai subir de ofício, porque o juiz reconsiderou a decisão dele. Entendeu a lógica? Ele pediu A, o juiz não deu, aí ele recorreu. O juiz, com o poder de reconsideração, falou, não, agora pensando bem, A é válido. Teria necessidade desse recurso subir? Não, salvo se a própria parte que recorreu falar, não, olha só, eu queria A, mas você ainda não falou tudo que eu precisava, então eu quero que suba mesmo assim. Então não sobe de ofício. O juiz, ao reconsiderar, abre prazo para a parte que recorreu, dizer se quer ou não que esse recurso suba. A fundamentação disso tá, vamos lá, letra D, é 45, né? 42? 42. Letra D, 267, parágrafo 7º do Código Eleitoral. Em matéria recursal, poderá ser oferecido ao TRE, por qualquer das partes, todo documento ou alegação escrita que se referir a fato superveniente ou justo impedido para sua não apresentação. O que acontece? O Código Eleitoral também é expresso que, em fase recursal, não se admitiria. Se vocês forem procurar na jurisprudência, até tem, a maioria dos julgados aceita, por vezes, essa juntada de documentos. Mas, na maioria das vezes, é quando a pessoa não foi notificada para entregar esse documento, e não quando ela não conseguiu apresentar. Por exemplo, ela foi notificada para entregar uma certidão e não entregou porque o órgão que ela pediu a certidão não forneceu. Nesse caso, isso é problema dela. Agora, ela foi notificada para entregar uma certidão só, e, na verdade, faltava uma certidão e um documento de identidade. Ela não foi notificada para isso, e aí não abriu prazo para ela. É diferente, tá? Aí o que acontece? Vocês têm que tomar cuidado que a literalidade da lei diz que não pode juntar em momento algum. Tá ok? Essa questão, gente, é inclusive da Defensoria Pública, e ela é para pegar aquela pessoa que tem gravada aquela questão de que os prazos para a Defensoria Pública, para a Fazenda Pública, são maiores. Não é porque é Defensoria Pública, e você vai ver que ele fala que é defensor público, o fato dele ser defensor público não aumenta o prazo para ele. Então, o prazo para ele é a regra geral dos 3 dias. O recurso extraordinário, 3 dias, ainda que seja defensor público. Entendeu? O gabarito da questão está errado. Isso tem uma súmula do 728 do STF. O que ela fala? Ela fala que a Defensoria Pública, que os prazos, né, são os 3 dias. Ele não cita especificamente a Defensoria Pública, mas fala que é para todo mundo.
Então, daí a gente depende que, ainda que seja para a Defensoria Pública, também seriam 3 dias. Então, o comando da questão está errado. (44). Vocês estão vendo que é tudo cargo específico, né, gente? Só lá no final que a gente consegue algum cargo de técnico analista. Não tem efeito suspensivo o recurso deposto por indivíduo que teve seu registro de candidatura indeferido em razão de reconhecimento de inelegibilidade. Aí vocês têm que tomar cuidado, gente. O gabarito da questão estava como certa. Só que agora, por força do artigo 16 da Lei 6490, ela está errada. O efeito suspensivo tem exceção. Por exemplo, o recurso contra suspensão de diploma. Então, esse gabarito aqui está errado, porque ele tem efeito suspensivo segundo aquilo que a gente falou da mudança do Código Eleitoral sobre aquelas ações que importarem cancelamento do registro, atacar o mandato eletivo ou renovação das eleições, vai ter efeito suspensivo desde que seja interposto o recurso. Não é automático, tá, gente? Tem que haver a interposição do recurso para ter o efeito suspensivo. (45). A respeito dos crimes eleitorais previstos na Lei 9.504, que dispõe sobre as eleições, assinale a opção correta. Inexiste na norma geral das eleições previsão de responsabilidade penal de representantes legais de empresas, entidades, pesquisas, órgão veiculador de pesquisa fraudulenta. Existe, gente. Aqui está errado. Se ele fez uma pesquisa fraudulenta, primeiro quem contratou, quem divulgou a pesquisa, pode ser responsabilizado, se for provado que ele tinha conhecimento. Vamos dizer que o órgão de imprensa divulgou uma pesquisa fraudulenta. Quem fez a pesquisa vai ser responsabilizado, e o órgão da imprensa, se ele teve conhecimento de que essa pesquisa era fraudulenta e ainda assim transmitiu, pode responder também, tá bom? Então, existe punição. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases e imagens associados aos semelhantes às órgãos do governo, considera que o meia-mídia constitui crime, apenando detenção e multa. Aqui, gente, a pegadinha é a detenção e multa. O 45, letra B, fala detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Vedada alternativa à prestação de serviço à comunidade. O uso na propaganda... Não, o que houve aí? Acho que eu estou ficando maluco. Ah, não, eu fiz a fundamentação errada. Não é detenção. Isso aqui eu vou confirmar para vocês a 45, gente. Que aqui não é detenção. Acho que eu digitei errado. Vamos para C. O gabarito é C. O gabarito está correto. Vou dar até a fundamentação logo para vocês. Artigo 34, parágrafo 2º da Lei 9.504. Qualquer ato que vise retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos no tocante às pesquisas eleitorais constitui crime punível com detenção, com a alternativa da prestação de serviço à comunidade. Só lembrando, gente, que a lei dos juizados especiais, ela se aplica na esfera eleitoral no que couber. É claro que a gente não vai ter uma série de coisas porque a gente não tem um juizado especial. A gente aplica subsidiariamente, principalmente no que é em benefício do réu. Então a gente tem transação penal, entendeu? A justiça eleitoral tem que oferecer, e a competência é da justiça eleitoral, não vai para o juizado especial, ainda que o prazo, a pena seja inferior a 2 anos de reclusão. Então ele vai poder fazer a transação penal aqui na justiça eleitoral normalmente. Quem vai controlar isso é a própria justiça eleitoral. Esse é o gabarito da questão, tá? D. Respondem por crime eleitoral os integrantes da mesa receptora que deixarem de entregar por omissão. Isso aqui, por omissão, cópia de boletim de partidos políticos, coligação concorrente ao pleito, caso seus representantes a requeiram até 1 hora após o pleito. Isso aqui tá tudo certo, salvo aqui, ó. Salvo integrante. Esse crime aqui é um crime pessoal, ou seja, o agente ativo tem que ter uma qualificação, que é o presidente da sessão. Se aqui fosse, responde por crime o presidente da mesa receptora, estaria certo. Porque é o presidente que
tem a obrigação de fornecer esse documento. Ah, os outros membros não podem responder também? Eles podem responder como partícipes. Mas quem tem a obrigação de fazer isso é o presidente da mesa receptora de votos. Então, aqui que está errado é integrante. E a letra E, a divulgação de dados de pesquisa fraudulenta constitui crime com reclusão e multa. É só multa, salvo engano. Não, é detenção. Está no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 9.504. Não tem multa. É só a detenção. Tá vendo, gente? Essa questão se pega só em reclusão, detenção, é multa, não é multa. Então aquele lá da B é que... A B, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associados semelhantes às empresas por um governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui crime, é penado com detenção e multa, vedada a alternativa de prestação de serviço alternativo. Se eu não, salvo engano, o erro está em vedada alternativa, mas eu vou confirmar isso para você. Depois eu boto no sistema. O fundamento é artigo 34, parágrafo 2º da 9.504. O fundamento da B não, desculpa. O fundamento da B é artigo 40 da Lei 9.504. É detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, em tese aqui estava e multa. Eu acho que é o vedado, mas eu vou confirmar depois para vocês na literalidade da lei. Aí eu posto no Facebook do Alexander. 46. Assinale a opção correta acerca dos crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral e na Lei 6490, na 9.504 e na 12.034. Causar propositadamente dano físico ao equipamento utilizado na votação ou na totalização dos votos e suas partes constitui crime punível com reclusão, gente. 46. Reclusão 5 a 10 anos. O que acontece? Isso aqui é um crime grave, porque você vai impedir a totalização dos votos. Se isso aqui, porventura, não conseguir ser recuperado, você pode jogar fora 400, 500 votos. Aí, ou seja, isso aqui é punível de forma mais grave, então é reclusão. Ah, tá errado aqui, é detenção. Constitui crime eleitoral punível com reclusão a arguição de inelegibilidade de candidato feita por interferência do poder econômico, desudida de forma temerária ou manifesta. Essa aqui, pelo contrário, ela já não é tão grave assim. Então, ela é de 6 meses a 2 anos. Reclusão, arguição, inelegibilidade e é de detenção, salvo engano. Letra B, detenção de 6 meses a 1 ano. Tá vendo? Ó? Só em relação à detenção e reclusão. Se você for olhar a literalidade da lei, tá tudo certinho. Eles só vão na questão de mudar de detenção para reclusão. C. A não observância da ordem em que os eleitores devem ser chamados, a votação configura crime eleitoral punível com multa. É até esquisita essa punição, né? Porque você vê, pô, não respeitou a ordem de votação, é questão da fila, né? Respeitar a fila, mas esse é o comando da questão. Tanto que é com multa, é um crime que não tem tanto potencial. Se você for aplicar a nova teoria da última ratio de direito penal, provavelmente isso fosse até desconsiderado como crime, mas hoje ainda está e é o comando da questão. Letra D. A não expedição imediata após o encerramento da votação do boletim de urna pelo juiz da Junta Eleitoral configura crime, salvo constatado defeito na urna e se dispensada a expedição pelo fiscal delegado. O que está errado aqui é dispensada a expedição. Ou seja, o juiz da Junta tem que fazer a emissão desses documentos, porque esse documento é um documento que vai justificar a eleição como um todo. Não é um fato só de você provar para o delegado presente ou não. Então, ainda que dispensada, o juiz vai ter que imprimir esse documento. Não pode, só por liberalidade do fiscal, do delegado, deixar de fazer a impressão desses documentos. Letra E. De acordo com a Lei 12.034, constitui crime a divulgação no dia da eleição de qualquer espécie de propaganda de candidato. Até aí tudo bem. Bem como, aí começou o erro, bem como a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Não pode. Isso aí fere princípios constitucionais da manifestação do pensamento, da manifestação política da pessoa. Ela não pode tentar regimentar pessoas.
Se você vê na Lei 9.504, você não pode ter 5, 6, 7 pessoas vestidas de forma padronizada. Isso também constitui crime no dia da eleição. Agora, a pessoa, individualmente, ela botou um adesivo do seu candidato e foi votar silenciosamente, não prejudicou ninguém, está só manifestando o seu pensamento, ela não pode incorrer em crime. Seria até uma medida ditatorial. Por aqui acabaram os crimes eleitorais, gente. Agora, e as ações? Vamos entrar em questões diversas, que aí são temas pontuais que a gente pegou de alguns concursos e do edital de vocês, que são coisas específicas, como por exemplo a lei de transporte de eleitores, as coligações. Então a gente pegou diversos de tribunais, alguns bem recentes. Se você for ver se está aqui errado, né? O comando da questão está errado, né? É TRE, de Goiás. Vamos lá. Diante da notícia fundamentada em irregularidade no cadastro comprovado da fraude eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral deve determinar a realização de revisão de eleitorado. Processo mediante o qual pode ocorrer a exclusão de eleitor por ofício, por requerimento de delegado de partido político ou de qualquer outro eleitor, sendo dispensável. Aqui está o erro. Isso aqui a gente falou no começo da outra aula sobre a revisão de eleitorado. A revisão de eleitorado, a pessoa tem que comparecer à revisão de eleitorado. É o objetivo, é você verificar se aquele eleitorado realmente mora naquela localidade. Então ele tem que vir, comparecer e comprovar o domicílio. Então, esse comando está errado, não pode ser dispensado em hipótese alguma o comparecimento da pessoa, senão acabaria todo o sentido de você convocar o eleitor, de você fazer uma revisão de eleitorado e dispensar a pessoa de comparecer. Questão recente também de 2015, vamos lá. A escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre as coligações devem ser feitas entre 12 de junho e 30 de junho. Está errado, gente. Isso aqui era a última redação da 12.034. Agora vamos lá o mantra, 20 de julho até 5 de agosto. E o registro de candidatura, 15 de agosto. Estou falando para vocês, tatua isso no braço, hein? Isso vai cair na prova, hein? Essa aí derrubou muita gente. E eu vou falar para vocês por quê. Porque o que acontece é que as pessoas às vezes ensinam errado. Vamos lá. A lei cria reserva de vagas para ambos os sexos, ao determinar que cada partido político ou coligação, ao realizar o registro de candidatura, deve preencher no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo. O que normalmente acontece? As pessoas vão falando, não tem participação feminina, isso aqui é a cláusula de gênero, isso aí é para botar mais mulher na política. O fato é esse, só que a lei não trouxe essa discriminação. Então, você não pode fazer a discriminação inversa. Você não pode ter uma chave, por exemplo, 100% de mulher. A lei veda isso. Então, não adianta você falar que é uma cláusula para mulher. Não, está errada porque não é de ambos os sexos. Não, é de ambos os sexos. Você tem que manter uma proporcionalidade. A ideia, a main leg, é que isso vai aumentar a participação feminina. A gente até vê que não teve muita efetividade. Aí vamos para o quadro. Vamos para o quadro. Para explicar o seguinte. Essa de vagas mudou há pouco tempo. O que acontecia antes? A pessoa tinha direito a 100 vagas. A coligação, né? Vamos dizer a coligação. Tinha direito a 100 vagas. Qual era a divisão? Ela tinha que ter 30 de um sexo, 70 de outro. O que acontecia? Ela botava 70 homens e não botava nenhuma mulher. Ela botava 70 homens e deixava 0 mulher. A lei não era para isso. A lei era para que tivesse efetivamente participação feminina. O que ele fazia? Eles faziam uma reserva de vagas. Eles respeitavam os 70%, considerando o total de vagas. A lei veio mudando e isso aqui passou a ser sobre os candidatos colocados em disputa. Ou seja, o partido tem 100 vagas. Ele só colocou 50 candidatos. É em cima desse valor aqui que vai incidir 30 a 70.
Então você vai ter que ter 15 de um sexo e 35 de outro. Independente, homem ou mulher. Mas você vai ter que ter em cima dos 50 e não mais dos 100. Ou seja, a burla que os partidos políticos davam em relação a isso, foi, não, eu não tenho mulher nenhuma, mas eu tenho 70 homens, então eu vou botar 70. E aí eu deixava a reserva de vagas, eu não desrespeitei a lei. Isso mudou porque não era o objetivo da legislação. O objetivo era que você tivesse a participação tanto feminina quanto masculina em todas as fases. Então, o cálculo passou a sair do número de vagas e passou a ser do número de candidatos postos na disputa. E aí obrigou a ter 30% de 50 candidatos. Então vamos lá. O comando está certo, cria reserva de vagas para ambos os sexos, determinando cada partido político, ao realizar o registro de candidatura, deve preencher o mínimo de 30 e o máximo de 70 candidatos. O que causou alguma confusão aqui nessa questão era a tal da reserva. Porque antigamente falava-se em reserva. Você botava 30 e reservava, botava 70 e reservava 30 se aparecesse alguma mulher. Mas a reserva é para os candidatos. Você vai ter 50 candidatos, então você tem que reservar 30% desses 50 para um dos sexos e 70 para o outro. E olha só, a fração tem que respeitar. Se você pegar um número aqui e der 29,71, está errado. Você vai ter que tirar o sexo oposto para baixar o percentual até chegar a 30. Ainda que seja 29,01 e aqui seja 70,1. Ainda que seja um percentual muito baixo, porque você tem que respeitar o mínimo legal. O mínimo é 30. Então 29,01 não é 30. Então você vai ter que reduzir o número, ou botar mais de um sexo ou reduzir do outro, para esse percentual ser adequado. Então o comando está certo, tá, gente?